Fala pessoal, então hoje a gente está chegando aí na nossa última aula, né, para o curso de raciocínio lógico, com o intuito de ajudar vocês, né, nessa preparação para a prova da Polícia Penal. E essa aula de hoje é como se fosse uma revisão de véspera, né? Só que a gente está fazendo na sexta-feira, para que vocês consigam revisar os principais pontos que vão estar na sua prova, né? Aqui alguns assuntos com certeza estarão na prova e que a gente possa acertar aí as 5 questões de raciocínio lógico que vão estar presentes no domingo, beleza? Então, sem muita historinha, vamos começar aqui nossa revisão e vamos detalhar todos os pontos e revisar tudo que for possível, tá? Vamos lá. Questão número 1 diz assim: a negação de se, então. Se hoje chove, então fica em casa. Bom, a gente já está aqui na véspera. Se você já viu que é um se, então, você não pode ir para a prova sem saber essa negação. A negação do se, então, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. A negação do se, então, você vai sempre lembrar que é o mantém, certo? E nega. Beleza? Então, ó, exato, é o mané. É o mantém e nega. Você vai manter a primeira, colocar o conectivo e negar a segunda. Então, como estratégia de prova, eu já aconselho você a eliminar, antes de tudo, aqueles que não têm o conectivo E. Então, ó, estratégia de prova, vai lá, cara, olha os conectivos, nem pensa em fazer ainda. Ó, aqui é E, aqui é E. Então, esses dois podem ser. Quando eu olho a letra C e ele tem conectivo OU, cara, ela tá fora. Letra D, quando eu olho o conectivo OU, ela tá fora. Quando eu olho aqui um se, então, pô, mas ele quer a negação, isso está fora. Então, só de saber o conectivo, a gente tem 50% de chance de acertar. Beleza? Só em saber o conectivo. Show? Daí, você sabe que você tem que fazer o quê? Mantém a primeira. Então, hoje chove. Então, ficaria ali, ó. Hoje, né? Hoje chove. Conectivo e nega. Ou seja, o fico em casa, ele passa a ser não fico em casa. Beleza? Então, letra A, hoje não chove. Pô, ele fez a negação. Ele negou a primeira. Então, letra A está fora. Então, ó, por eliminação, a gente já mata. Mas aqui, ó, hoje chove e não fica em casa. Letra B é o nosso gabarito. Show? Lembra, negação do sim, então, mantém e nega. Mantém a primeira, conectivo E, nega a segunda. Tá? Vamos para 2. Ana é prima de Bia ou Carlos é filho de Pedro? Se Jorge é irmão de Maria, então Breno não é neto de Beto. Se Carlos é filho de Pedro, então Breno é neto de Beto. Ora, Jorge é irmão de Maria. Logo, e aí a gente tem que concluir alguma coisa. Cara, essa aqui é aquela... A gente tem um monte de sequência, né, de proposições e a gente tem que concluir algo a partir dessa sequência de proposições. O que a gente sabe quando isso acontece, né? Quando a gente tem uma argumentação lógica? Bom, a princípio, tudo que é dito aqui é sempre verdadeiro, então todas essas sentenças sequenciadas, todas elas são sentenças verdadeiras, beleza? Tudo é verdade, tá? E agora a gente parte do princípio que, já que tudo é verdade, né, a gente tem que concluir algo a partir dessa sequência de proposições. Só que, lá na nossa aula, eu digo para você o seguinte: você não precisa gravar tabela verdade. Você tem que saber as exceções, tá? Nesse caso aqui, ó, nem aparece o conectivo E, mas eu vou colocar.
Quando você faz as exceções, se você tem duas proposições, uma proposição P e uma proposição Q, o conectivo E, ele só te dá uma sentença verdadeira se as duas forem verdadeiras. No conectivo OU, se você tem uma proposição P ou uma proposição Q, a exceção dele, da tabela verdade dele, é eu só tenho uma sentença falsa se ambos forem falsos. Ou seja, se o conectivo é OU, basta um ser verdadeiro que a sentença é verdadeira. Beleza? E quando a gente tem ali o se então, a exceção é quando eu começo com uma sentença verdadeira e a segunda é falsa. Essa é a única sentença falsa. Essa aqui a galera gosta de usar, que é o VF, é o Vera Fischer. Se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, a sentença é falsa. Agora, qualquer outra situação, ela é uma sentença verdadeira, tá? E quando nós temos um se e somente se, que é a ida e a volta, aí no caso se as sentenças são iguais, né? Seja VV ou VFF, a sentença é verdadeira, tá? Essa aqui dificilmente vai aparecer na nossa prova da COSIAC. A COSIAC deve ficar com um se então e com um ou, tá? É mais o perfil dela, ainda mais um perfil com se então. Beleza? Então vamos lá. Nós temos que ter isso aqui em mente. Essas exceções nós precisamos ter em mente. A partir daí, a gente vai construir o nosso raciocínio ali dentro do que ele disse, tá? Se você quiser, no dia da sua prova, separar as proposições, ó, vou chamar essa aqui de proposição P. Então, você escreve, se você quiser. P é Ana é prima de Bia. Ana é prima de Bia. Essa é a proposição P. Beleza. A proposição Q, ela é Carlos é filho de Pedro. Então, a proposição Q é Carlos é filho, beleza? Filho de Pedro. Outra coisa, a proposição, né, o conectivo que une a proposição P e a proposição Q é o conectivo OU. Ó. Então, eu tenho um P ou Q. Se o conectivo é OU, lembra que a exceção é essa, tá? É quando os dois são falsos. E essa proposição aqui, ela tem que ter valor lógico verdadeiro. Então, vamos guardar essa informação, porque a gente tem outras proposições. Aí, ó, se Jorge é irmão de Maria, então Breno não é neto de Beto. Aqui nós temos um sim, então. Então, vou anotar aqui mais duas proposições. Proposição R. Jorge é irmão de Maria. Jorge é irmão de Maria. E a outra proposição é Breno não é neto de Beto. Aí é uma proposição T, que é Breno não é neto de Beto. Beleza. Aí depois se Carlos é filho de Pedro, então aqui ó, ele já usa de novo o Carlos. Ó. Carlos é filho de Pedro. Então Breno é neto de Beto. Então Breno é neto de Beto. E aí ele usa de novo a proposição. Só que aqui ele bota, ó, Breno é neto de Beto. Então ele usa um não ter. Repara que a proposição T, ela é Breno não é neto de Beto. Então o não ter seria a negação dessa proposição, ou seja, a negação da negação ela é uma afirmação. Então, não ter é Breno, certo? É neto de Beto. Beleza? Aí vamos lá. Olha o que ele diz pra gente. Aí ele vem e diz assim, ó. Ora,
Jorge é irmão de Maria. Então, a gente parte do princípio que Jorge é irmão de Maria. Então, essa proposição aqui, ó, R, Jorge é irmão de Maria, ela é uma sentença, ela é uma proposição verdadeira. Porque aqui ele disse para gente. Beleza? Agora, o que você faz? Você vai procurar aqui aonde está Jorge é irmão de Maria. E aí você tem o seguinte, ó. Se Jorge é irmão de Maria, então Breno não é neto de Beto. Mas repara que aqui, ó, se Jorge, Jorge é o R, né? Então é R, então Breno não é neto de Beto, que é a proposição T. Se o valor lógico do se então tem que ser, né, o valor lógico da proposição todo tem que ser verdadeiro, e eu estou partindo do princípio, né, que o enunciado me diz que Jorge é irmão de Maria, eu então tenho que a proposição R ela é uma proposição verdadeira. Aí você já está começando a resolver, que é o seguinte: qual é a exceção do se então? A exceção do se então é quando a primeira proposição é verdadeira. Se a segunda for falsa, a minha sentença é uma proposição falsa. A proposição T, ela tem dois valores lógicos possíveis. Ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Só que, se ela for uma proposição falsa, a minha sentença vai ter valor lógico falso. Então, a proposição T, ela não pode ser falsa. Logo, a proposição T, ela é verdadeira. Então, a gente chegou à conclusão de que Breno não é neto de Beto. Então, isso é uma informação verdadeira. Beleza? Agora, como a gente tem que Breno não é neto de Beto, isso é verdade, a negação tem valor lógico contrário. Ou seja, se você afirma que Breno é neto de Beto, isso é algo que é falso. Então, a afirmação de que Breno é neto de Beto, isso é falso. Porque a gente tem que Breno não é neto de Beto. Isso é verdadeiro. Beleza? Aí agora a gente vai lá para o início. Aí, de novo, ó, se Carlos é filho de Pedro, então Breno é neto de Beto. Então, ó, vamos voltar aqui. Olha o que nós temos. Aqui é o neto. Breno é neto de Beto. Isso é o não ter, né? Então, ó, não ter. E Carlos é filho de Pedro é a proposição que. Então, que implica em não ter. Só que não ter, né, o Breno é neto de Beto, o não ter, isso é falso. A gente chegou a essa conclusão aqui. Como ela é uma proposição falsa, e isso é um se então, a proposição que, ela tem dois valores possíveis. Ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Só que a exceção é, se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, a sentença inteira é falsa. Como todas as sentenças têm valores lógicos verdadeiros, você chega à conclusão que o que ele não pode ser verdade. Como ele não pode ser verdade, a proposição que ela é uma proposição falsa. Então, Carlos é filho de Pedro? Não, isso é falso. Porque quando nós temos F implicando em F, a sentença é verdadeira. Show? E agora, para a gente fechar, nós chegamos aqui na nossa última proposição, né? Que é Ana, prima de Bia, e Carlos é filho de Pedro. Só que a gente chegou aqui, Carlos, filho de Pedro, isso é uma proposição falsa. Lembra que toda proposição ela só admite dois, na verdade ela admite um único valor, mas ela só pode ser verdade ou só pode ser falsa. A proposição P, ela só pode ser verdade ou falsa. Só que o conectivo é ou.
Para minha sentença ser uma sentença verdadeira, eu não posso ter as duas sentenças falsas. Daí, como a proposição que ela é uma sentença falsa, sobra somente para a gente, então, que P é uma sentença verdadeira. Então, Ana é prima de Bia. Isso é verdade. Daí, ó, o que a gente pode concluir? O que nós temos de verdade? Nós temos. Deixa eu pintar com outra cor. Nós temos de verdade o seguinte: Ana é prima de Bia, isso é verdade. Nós temos que é verdade que Carlos é filho de. Não, isso não é verdade, né? Isso é falso. Nós temos que é verdade aqui. Jorge. Eita. Jorge é irmão de Maria. E nós temos que é verdade que Breno não é neto de Beto. E agora nós vamos para as opções e ver qual delas nós temos a situação onde a gente pode concluir algo. Carlos é filho de Pedro ou Breno é neto de Beto? Bom, Carlos é filho de Pedro? Isso é falso. Breno é neto de Beto? Isso também é falso. Então, essa situação está fora. Breno é neto de Beto? Isso é falso. E Ana é prima de Bia? Bom, essa é a parte verdadeira, mas o início é falso. Está fora. Ana não é prima de Bia. Na verdade, Ana é prima de Bia. Então, está fora. Jorge é irmão de Maria? Jorge é irmão de Maria. Isso é verdade. Breno é neto de Beto. Breno não é neto de Beto. Então, essa parte é falsa. Está fora também. Letra E. Ana é prima de Bia? Isso é verdade. E Carlos não é filho de Pedro. Carlos é filho de Pedro é falso. Então, a afirmação é de que ele não é filho de Pedro. Então, quando ele coloca o não é filho de Pedro, isso é verdade. Então, a letra E é a nossa opção correta. Beleza? Questãozinha que não é tão fácil, tá? Ela é bem dificilzinha, mas eu trouxe aí para a gente lembrar dessa argumentação lógica, tá? Cara, sai fora de gravar a tabela toda. Vai gastar memória à toa. Guarda as exceções. Se você guardar as exceções e fizer passo a passo ali, puxando V e F, não tem erro, tá? Não tem erro mesmo. Cara, a chance de cair essa número 3 é relativamente grande. Mas se cair, cara, você vai ver que você vai agradecer. Você vai ver que você vai agradecer ela agora. Olha só. Se todo P é Q e todo Q é R, então, bom, ele faz uma afirmação. Todo P é Q. Nesse tipo de problema, a gente monta um diagrama. Certo? Ou seja, ele vem assim, ó, todo P é Q. Então, imagina que aqui é o P, e aí, ó, dentro do Q está o P. Beleza? Então, ó, todo P está dentro do Q. Então, todo P é Q. Beleza. E aí ele vem colocando assim, ó, e todo Q é R. Ou seja, dentro do R está todo o Q. E acabou o problema. Montou um diagrama, já era. Acabou a questão. Aí você vem olhando as opções dentro do que ele mostra. Todo P é não R. Quando ele fala não R, ele está falando de algo que não é R. Ou seja, não R seria algo que está aqui fora. Certo? E ele está dizendo que todo P é não R. Não, porque o P está dentro do R. Então, isso aqui é falso. Aí ele bota, letra B, algum Q é não R. Cara, mas ele vem dizendo que todo Q é R. Então, todo Q está dentro, está contido em R. Então, algum Q tem como ser não R, ou seja, tem como estar fora dele? Também não. Aí ele coloca, todo R é P. Bom, todo R, esse grandão aqui, é P. Bom, não.
porque dá para concluir que tem elementos aqui que não necessariamente são o P, porque a gente não tem como afirmar que o conjunto R é todo ele o conjunto P. Então, essa aqui a gente não consegue utilizar essa afirmação. Aí, ó, letra D. Todo Q é R. Todo Q é R. Todo conjunto Q está contido em R? Sim, isso é verdade. Letra D é a nossa resposta. E todo não R é P. Ou seja, todo cara que está aqui fora é P? Não, isso não tem como. Beleza? Ele poderia colocar aqui, numa outra opção, né, aqui nessa letra D, colocar assim, ó, todo P é R. Também seria uma opção correta, porque já que o P está contido em Q e Q está contido em R, logo todo P também é R. Tá? Então poderia ser essa opção aqui. Então é uma questão aí que é bem tranquilona de ser feita. Tá? Não, é só direto, só montar um sisteminha de diagramas, né? E aí você mata a questão. Show? Vamos lá, questão 4. Essa questão aqui a gente já fez, mas aí é só para a gente lembrar aí como é que monta as tabelas, né? Os maridos de Adélia, Bia e Cida são André, Beto e Carlos, mas não necessariamente nessa ordem. A esposa de Beto não é Adélia, é mais velha que Cida, e a esposa de Carlos é mais velha das três. Os maridos de Adélia, Bia e Cida são, respectivamente... Bom, vamos montar uma tabela, né? Então, vou dizer que André, Beto e Carlos são A, B e C, né? A, B e C. E aqui nós temos as esposas, Adélia, Bia e Cida. Adélia, Bia e Cida. Aqui são as esposas. Beleza? Aí ele vem dizendo assim pra gente. Vamos montar a tabela, lembrando sempre, bizu para você não esquecer na prova. Colocou uma informação verdadeira, você completa a linha e coluna com F, tá? Não esqueça disso. Aí vamos lá. Ele diz assim: a esposa do Beto não é a Adélia. Então, do Beto não é a Adélia. Então, eu vou botar um F porque é falso a informação de que a esposa dele é a Adélia. E ele diz ainda, é mais velha que Cida. Bom, se a esposa dele é mais velha que Cida, eu também concluo que a esposa dele não é Cida, certo? Então é falso que a informação que a esposa dele seria Cida. Daí você já descobre quem é a esposa do Beto, né? Porque se ela não é Adélia e se ela não é Cida, a esposa do Beto só pode ser a Bia. E aí, colocou uma informação verdadeira, você vai completar a linha e coluna com F. Então, a linha já completamos, coluna agora a gente completa com F. Show? Aí vem assim, ó. E a esposa de Carlos é mais velha das três. Bom, para e pensa. Tem três esposas possíveis. Bia, Adélia e Cida. Bia não pode ser. Mas a gente tem a informação de que a esposa do Beto é mais velha que Cida. Bom, se a esposa do Beto é mais velha que Cida, a Cida não pode ser a esposa do Carlos. Por quê? Porque a esposa do Carlos ela é a mais velha das três. Se ela é a mais velha das três, a esposa do Carlos não é a Cida, porque a Cida já é mais nova do que a Bia. Certo? Então, a esposa do Carlos não é a Cida. Como a esposa do Carlos não é a Cida e não é a Bia, a gente já descobre que a esposa do Carlos é a Adélia. Colocou uma informação verdadeira, linha e coluna completa com F. Então, falso aqui. Daí, ó, a esposa do André
não é Adélia, não é Bia. A esposa dele só pode ser a Cida. Beleza? E aí ele vem perguntando: os maridos de Adélia, Bia e Cida são, respectivamente, marido de Adélia é Carlos. Então, o marido de Adélia é Carlos. De Bia é Beto. E de Cida é André. Então, Carlos, Carlos, Beto e André. Carlos, Beto e André, letra D, é o nosso gabarito. Próxima. Atenção à questão 5. A questão 5 eu fiz uma adaptação de uma questão que a COSEAC já cobrou em outras provas, tá? Então eu só troquei ali as palavras que ele colocou, tá? E aqui eu vou aproveitar para a gente lembrar as operações. Diz assim: um conjunto A é formado pelas letras da palavra policial. Um conjunto B é formado pelas letras da palavra penal. O número de letras do conjunto formado pela união desses dois conjuntos é igual a. Então, vou escrever quais são os conjuntos. Conjunto A. Conjunto A é formado pelas letras da palavra policial. Então, ele tem o P, O, L, I, o C, certo? E o A. Ô, Walter, mas e o I? Cara, o I você já usou. O L você já usou. Então, se você já escreveu, você não escreve de novo. Perfeito? Então, o conjunto A é formado pelas letras P, O, L, I, C, A. Beleza? O conjunto B, ele é formado pelas letras da palavra penal. Então, o conjunto B é formado pelas letras da palavra penal. Show. Aí, ele quer saber o número de letras do conjunto formado pela união. Ou seja, eu vou pegar os dois conjuntos e vou unir. Então, isso é o A união B. Certo? No conjunto união, eu coloco os elementos que fazem parte dos conjuntos. Lembrando que se ele já fizer parte, se eu colocar o elemento do A e ele for repetido no conjunto B, eu não escrevo de novo. Então, ó, vai ser todo o conjunto A. Então, C-A. Aí, ó, agora eu vou olhar para o conjunto B. Ó, o P eu já escrevi, então não escrevo de novo. Vou acrescentar o E, vou acrescentar o N, certo? Daí, o A eu já escrevi, não escrevo de novo. O L eu já escrevi, não escrevo de novo. Então, os elementos, né? O conjunto A união B tem os elementos P, O, L, I, C, A, E, N. Então, quantos elementos tem o conjunto união? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a união dos conjuntos tem 8 elementos. Letra D. Perfeito? Aqui eu vou aproveitar para lembrar outras duas operações. Se ao invés de união ele coloca interseção, significa que ele quer o A interseção B. Ou seja, quais são os elementos que fazem parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo? Se ele coloca interseção, a resposta seria o P, o A e o L. Beleza? Se ele colocar a palavra interseção, é porque ele quer aqueles que fazem parte dos dois ao mesmo tempo. Beleza? E se ele colocasse o número de letras do conjunto formado por A menos B, esse é o conjunto formado pelos elementos que estão em A e não estão em B. Beleza? Então, o A menos B, eu retiraria, certo? Aqueles que fazem parte do A e que estão no B. Ou seja, o P não poderia entrar na brincadeira, o L não poderia entrar na brincadeira e o A também não. Então, o A menos B seria o conjunto formado pelas letras O, I e C. Beleza? Então,
aproveitei aí para a gente lembrar as operações. A união B, A interseção B e A menos B, tá? O edital está bem claro, operações entre conjuntos. Então, não pode ir lá para a prova sem saber essas operações do conjuntos. Questão número 6. Observe a sequência. 1, 3, 6, 10, reticências. Podemos dizer que o 8º número dessa sequência é. Então, nós temos os seguintes termos. 1, 3, 6, 4, beleza? E ele fala do 8º. Então, nós temos 1, 2, 3, 4. Então, quem é o 5º, quem é o 6º, quem é o 7º e 8º termo. Então, na hora lá da sua prova, se por um acaso ele colocar um termo que não é o próximo, né? Se vier o 6º, o 8º, o 10º, cara, sublinha isso para você não esquecer, porque é comum a gente encontrar o próximo e acabar, às vezes, marcando errado, tá? E vamos lá, vamos resolver. Ele quer o 8º, então ele quer saber quem é esse termo aqui. Show? Aí vamos observar o que está acontecendo aqui. Quando a gente observa uma sequência numérica, uma das primeiras saídas ali a gente vê o que está acontecendo de um número para o outro, como é que eles se comportam. Aqui eu botei 4 e é 10, né? Aqui é 10. E como eles se comportam, de quanto em quanto está aumentando, se é uma PA, se é uma PG, tá? Se ele está aumentando de 2 em 2, de 3 em 3, se ele está multiplicando, se o aumento é um aumento que está aumentando 1. Então, são coisas que a gente precisa tem que observar numa sequência numérica, tá? Então, ó, do 1 para o 3, eu vejo que ele somou 2, aumenta 2. Quando eu olho do 3 para o 6, eu vejo que ele aumenta 3. Já me dá uma sensação de que ele está aumentando, quando eu pulo de um para o outro, ele está aumentando uma unidade. Vou ver se isso vai acontecer aqui. Ó. Do 6 para o 10, aumenta 4. Então, como isso se trata de uma sequência, né, existe uma lógica, uma lei de formação que vai permitir a gente encontrar os termos subsequentes. Então, ó, do primeiro para o segundo aumentou 2. Do segundo para o terceiro aumentou 3. Do terceiro para o quarto aumenta 4. Então, do quarto para o quinto aumenta 5. Daí, ó, 10 mais 5, esse termo é o 15. Beleza? Do 15, né? Do quinto para o sexto, a gente tem que isso vai aumentar 6. 15 mais 6, 21. Do sexto para o sétimo, isso vai aumentar 7. 21 mais 7, 28. Do sétimo para o oitavo, isso vai aumentar 8. Então, 28 mais 8, 36. Então, o 8º termo dessa sequência é o 36, letra D. Show? Questão 7. Consultando 500 pessoas sobre as emissoras de TV que habitualmente assistem, obteve-se o resultado seguinte: 280 pessoas assistem ao canal A, 250 pessoas ao canal B e 70 assistem outros canais distintos de A e B. O número de pessoas que assistem ao canal A e não assistem ao canal B é. Então, ele assiste ao canal A e não assiste ao canal B. Show? Então, aqui, ó, nós temos um conjunto, né? Problema de conjunto clássico que a gente resolve via diagrama de Venn. Show? Bom, aqui, programa A, programa B. Eu digo sempre, comece colocando os dados da interseção primeiro. A interseção é aquele quantitativo de pessoas que assiste
aos 2 programas, certo? Só que ele não diz no enunciado quantas pessoas assistem aos 2 programas, né? Aos 2 canais, no caso. Ao canal A e ao canal B, certo? Então, como eu não tenho essa informação, eu vou colocar um X. Daí, para eu montar o meu conjunto, 280 assistem ao canal A, então ele está generalizando. Tem aquelas pessoas que assistem somente ao canal A e as pessoas que assistem aos 2 canais. Como é que eu faço para descobrir quantas assistem somente ao canal A? 280 menos a quantidade de pessoas que assistem aos 2 canais. Da mesma forma, 250 menos o cara que assiste os 2 canais, certo? 70 não assiste, ou melhor, ele assiste a outros canais, ou seja, ele não assiste nem ao canal A nem ao B. Então, 70 unidades está aqui fora. Beleza? Só que isso foi feita uma consulta com 500 pessoas. Então, se você somar todos esses valores, tem que dar 500. Beleza? Então, vai montar uma equação com esses dados. Depois eu vou lembrar aquele bizuzinho ali para vocês. Então, ó, 280 menos x mais x, menos x mais x, mais 250 menos x, mais 70, tudo isso tem que dar 500, que é o total. Beleza? Menos x mais x foi embora. 280 mais 250, isso é 530. 530. Vou reescrever aqui, ó. Menos x mais 70 igual a 500. Beleza? Aí agora, ó, 530 mais 70, isso é 600. Menos x tem que dar 500. Bom, aqui dá até para já fazer de cabeça. Ó. Cara, 600 menos quanto dá 500? Cara, menos 100, né? Então, o x só pode ser 100, tá? Bom, para você lembrar aqui o bizu, se você não tem a informação do meio, como é que você faz para descobrir sem montar a equação? Pega todos os valores e soma. 280 mais 250 mais 70. Pegou todos eles e somou? Isso aqui deu 600. Vai pegar esse valor e vai subtrair com quantas pessoas a pesquisa foi feita. Ou seja, subtraiu 500. Deu quanto? 100. Esse resultado é o quantitativo de pessoas que faz parte da interseção. Beleza? Então, descobri que a interseção tem 100 pessoas, ou seja, 100 pessoas assistem ao canal A e ao canal B. Quantas assistem somente ao canal A? Quantas assistem somente ao canal A? 280 menos 100, ou seja, 180. Quantas assistem somente ao canal B? 250 menos 100, isso é 150. Show? Aí agora vamos ver o que o problema pede. O número de pessoas que assistem ao canal A. Então a gente está falando desse grupo. E não assistem ao canal B. Ou seja, ele tem que assistir o canal A, mas ele não pode assistir ao canal B. Ou seja, ele assiste somente ao canal A. Quantos assistem somente ao canal A? 180 pessoas. Aí tu marca a letra C e corre para o abraço. Tá certo, pô. Tá certo. Vamos lá. Número 8. Uma máquina operando ininterruptamente por 2 horas diárias levou 5 dias para tirar um certo número de cópias de um texto. Pretende-se que essa mesma máquina, no mesmo ritmo, tire essa mesma quantidade de cópias de tal texto em 3 dias. Para que isso seja possível, ela deverá operar ininterruptamente por um período diário de... Vamos lá.
nós temos horas e dias. São as duas grandezas dentro desse processo. Val, e as máquinas? Cara, você tem uma máquina e não aumentou a quantidade de máquinas, então você só tem uma máquina operando e na outra também uma máquina operando. É irrelevante considerar ela. Se ele colocasse que seriam mais duas máquinas, uma máquina a mais, aí você colocaria aqui a grandeza máquina, porque aí com mais máquinas você teria que fazer essa análise. Mas como é uma máquina só e só tem ela, que é a mesma máquina operando, então não mudou a quantidade, é irrelevante considerar as máquinas, tá? Aí vamos lá. Na primeira situação, são 2 horas em 5 dias. Então, 2 horas, 5 dias. Aí ele manda, é o mesmo texto, mesmas condições, mesmas máquinas, tá? Só que ele quer que isso fique pronto, que essa cópia fique pronta em 3 dias. E aí ele pergunta, cara, quantas horas isso vai precisar ficar trabalhando? Bom, para você não sair fazendo conta adoidado, você precisa aqui, antes de qualquer coisa, verificar se hora e dia, se essas duas grandezas são diretamente ou se elas são inversamente proporcionais. E aí, ó, com mais horas, né, disponíveis para trabalhar, você precisa trabalhar menos horas por dia. Se você tem mais horas para fazer algo, você precisa trabalhar por menos dias. Daí as grandezas são inversamente proporcionais. O que eu vou fazer? Inverter essa fração. Então eu tenho 2 sobre x igual a 3 sobre 5. Multiplica cruzado. 3x é igual a 10. Daí x é igual a 10 dividido por 3. Show? Vamos lá, dividindo 10 por 3. 10 dividido por 3. 3 vezes 3 dá 9. Para 10 está faltando 1. Show? Então nós já sabemos que são 3 horas. Isso nós já temos. E aí, todas as opções aqui são 3 horas. Mas são 3 horas exatas? Não. Então, letra A está fora. O nosso lance agora é saber quantos minutos. Nós temos aqui, ó, 1 dividido por 3. 1 dividido por 3, né, que é o resto, isso é 1/3. 1/3 de hora. 1/3 de hora, cara, 1 hora tem quantos minutos? 1 hora tem 60 minutos. Então, isso é 1/3 de 60. 1/3 de 60 minutos. Então, isso aqui é igual a 20 minutos. Então, o tempo são 3 horas e 20 minutos. Letra D é a nossa resposta. Show? Cara, isso aí é o que você tem que fazer sempre. Sempre funciona, sempre. Na verdade, para você fazer o estudo das grandezas ali, se ela é diretamente ou se ela é inversamente proporcional, você sempre vai começar pelo x, tá? Já estamos chegando aí no finalzinho já, ó. Questão 9. Vamos lá, questão 9. A proposição: se Carlos joga futebol, então Márcia toca violão, é equivalente logicamente a. Presta atenção para você não errar. Você tem que ir para a prova, cara. Quando se trata de COSEAC, você tem que ir olhando para o se então. O se então tu tem que tá dominando, tá? Tanto a negação, que você já sabe, foi a primeira questão que a gente fez, que é o mantém e nega, e quando ela fala de logicamente, tá? Uma equivalência lógica. A equivalência lógica do se então
São duas. A primeira, que você sempre vai tentar, é o Neymar, ou seja, nega ou mantém. Beleza? Então, é a primeira que você tenta. De novo, vamos olhar para o conectivo. O conectivo é o ou. Eu vou procurar aqui se alguém tem conectivo ou. Se alguém tiver o conectivo ou, eu vou fazer ela. Se ninguém tiver, eu já sei que ele colocou a segunda equivalência. Mas vamos lá, vamos olhar para ver se tem conectivo ou aqui. Carla, se somente se. Bom, não é conectivo ou. Depois, se então. Depois, se então. Se então. Se então. A primeira equivalência não foi utilizada, certo? Que é o nega ou mantém. Então, você negaria a primeira, colocaria o conectivo ou, manteria a segunda. Beleza? Essa é a primeira equivalência lógica do sim, então. Nas opções, não tem essa opção. Daí, eu sei que ele utilizou a segunda equivalência lógica, que é o se, então. Ele usou o se, então. E esse se, então, a gente usa a regra do X, que é o seguinte, é o se, então, nega as duas invertendo a ordem. Ou seja, a segunda proposição, eu nego ela e coloco ela na frente. A primeira proposição, eu nego ela e coloco ela no final. Então, nós temos que a sentença vai ficar assim, ó. Se, agora a gente vai pegar a segunda proposição. A segunda proposição é Márcia toca violão. A negação dela é o se Márcia não toca violão. Então, nega agora a primeira proposição. A primeira proposição é Carlos joga futebol. E você tem que negar ela também. Ou seja, então Carlos não joga futebol. Ou seja, essa segunda negação ela é chamada de contrapositiva, que você vai fazer sempre. Pegar as duas sentenças, vai negar e trocar a ordem e colocar o sim, então. Agora é só vir marcando a opção correta. Ó, se Carlos, bom, ele não trocou a ordem, não é essa. Começa com Carlos, também não é essa. Se Márcia podem ser. Letra E, também não é porque ele colocou Carlos na frente. Então agora eu venho. Ó. Se Márcia não toca violão. Letra C. Se Márcia não toca violão. Tá certo. Então Carlos não joga futebol. Tá certo. Letra C é a nossa resposta. Beleza? Então ficou bonitinho aí para a gente fazer. E agora, vamos fechar aqui. Boa, muito bom. Questão 10 diz assim: o número mínimo de pessoas em um grupo para que se garanta que necessariamente haja 7 delas que fazem aniversário no mesmo mês do ano. Aí você lembra. Bom, se a gente está falando de um ano tem 12 meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, nós temos 12 meses. Eu quero garantir que haja em um mês, né, em algum dos meses, 7 pessoas. Cara, a pior hipótese que pode acontecer é eu pegar 12 pessoas, peguei 12, e cada uma dessas 12 pessoas nasceu em um mês. Ou seja, eu não consigo garantir.
Aí eu peguei mais 12 pessoas. E o que aconteceu? Calhou de cada uma delas nascer em em um mês. Então eu não consigo garantir, lembra que eu quero garantir, eu quero afirmar isso. Então eu não posso garantir, colocar minha mão no fogo ali, ó, que eu vou ter 7. Cara, aí eu fiz isso de novo. E aí, ó, se você reparar, eu não consigo garantir ainda. Na verdade, eu não consigo garantir, colocar minha mão no fogo e ter essa certeza se eu fizer esse processo durante 6 vezes, certo? Pegar 6 vezes 12 pessoas, ou seja, 72, com 72 pessoas, a pior hipótese que eu tenho é ter 6 pessoas em cada mês. Essa é a pior hipótese. Só que, quando eu pegar mais uma pessoa, se eu pegar mais uma pessoa, ou seja, essa mais uma pessoa vai ter que ter nascido em um dos 12 meses do ano, certo? Então, se ela nasce em janeiro, eu passo a ter 7. Se ela nasceu em fevereiro, eu passo a ter 7. Em março, eu passo a ter 7. Em abril, eu passo a ter 7. Ou seja, com 73 pessoas, eu consigo afirmar que eu vou ter pelo menos 7 pessoas fazendo aniversário no mesmo mês. Lembra que ele fala no mesmo mês, ele não afirma qual é o mês. Então, cara, em um desses 12 meses, isso vai acontecer. Então, com 73 pessoas, a gente consegue afirmar isso. Show? Bom, pessoal, para a gente fechar, queria desejar para vocês uma boa prova, dizer que para vocês realizarem a prova com atenção e paciência, às vezes a gente está fazendo uma prova, um concurso, algo do tipo, e bate um arrependimento absurdo quando a gente erra alguma questão por falta de atenção. Então vamos ter cuidado na hora de fazer a leitura, tá? Lê a prova. Cara, não entendeu ali muito bem, cara, marca um asteriscozinho, pula para a próxima, depois você volta, tá? Então, faz a prova com atenção e paciência. Ninguém está ali para correr, para acabar primeiro, então paciência acima de tudo e usa seu tempo todo, tá? Outra coisa que é sempre bom para reforçar, dedica aí pelo menos 30 minutos para marcar o cartão resposta, tá? Importante, cuidado na hora de marcar o cartão resposta. Outro arrependimento que às vezes a gente tem é de marcar o cartão resposta errado. Aí às vezes perde 2, 3 questões porque a gente marcou o cartão resposta errado, tá? Então, dedica ali 30 minutinhos do final da prova para você marcar o cartão resposta com atenção, vai olhando para não fazer nenhuma burrada, tá? Outra coisa, tá calor pra caramba, então não esqueça de beber água, leva a sua garrafa d'água, tá? De preferência, para não correr nenhum tipo de risco ali de sanção dos aplicadores. Aquela garrafinha transparente, tá? Para você não ficar indo toda hora, leva umas 2, cara. Deixa uma mais congelada e leva uma outra mais natural, uma outra já gelada, mas leva uma sempre ali um pouquinho mais congelada, porque durante a prova ela vai descongelando, então você vai ter uma água gelada para beber, tá? Pode ser que o bebedouro lá não tenha água gelada, então você não vai ficar com sede. Beba água, leve alguma coisa para você comer, leva um sanduíche, leva alguma coisa, um chocolate, tá? E outra coisa, fazer uma refeição leve no dia anterior. Você não vai para uma feijoada amanhã e, porra, calhar de no domingo tá com algum tipo de dor de barriga, de alguma indisposição, vai dormir cedo, não dá para você também chegar e, pô, enfiar o pé na cachaça e, pô, tá de ressaca no domingo de manhã cedo que você vai fazer prova. Então, são algumas recomendações aí que eu deixo para vocês. De novo, desejo toda sorte, uma excelente prova, tá? E, cara, mandem notícias, que é sempre bom a gente trocar essa ideia, trocar um feedback. Beleza? Vou só parar a gravação aqui e aí a gente troca mais uma ideia.